salve, meus guerreiros e minhas guerreiras! E aí, como é que vocês estão? Todos bem? Espero que animados para mais um encontro aqui no nosso canal de Filosofia em Foco e, precisamente, a mais uma das aulas do nosso módulo de Sociologia. Aqui é o professor Alan Camargo e desejo que vocês desfrutem do melhor que poderemos aprender e refletir a partir do que conduziremos em toda essa nossa aula. Então, se você não está animado, se você está aí caindo, poxa, agora é hora de levantar do sofá, tomar um café, lavar o rosto, dar um pause aqui no nosso vídeo. Eu vou estar aqui aguardando você com a maior expectativa para que a gente possa, da melhor forma possível, construir o conhecimento mais consolidado para que você consiga atingir o seu grande sonho. O tema da aula de hoje, sociedades industriais, meus queridos, vai ser específico para a galerinha da segunda etapa do PAS e principalmente para o pessoal do Enem e para o pessoal do pré-vestibular da UNB. Sociedades industriais é um tema que nas últimas provas, meus queridos, vem sendo cobrado com certa frequência para esses grupos. Portanto, PAS 2, pré-vestibular UNB e pré-ENEM, prestem muita atenção no que debateremos na aula de hoje. Mas sem mais delongas, vamos entrar, portanto, no nosso tema. Falar nas sociedades industriais nada mais é, meus queridos, do que um modelo de sociedade que vai ser criado a partir de todas as transformações que a Revolução Industrial vai trazer para a nossa história e particularmente para o mundo ocidental. Então, na aula de hoje, nós teremos que dar conta de trabalhar o que foi de fato a Revolução Industrial, todas as transformações trazidas por esse processo, as suas implicações, para então entendermos os seus aspectos fundamentais, particularmente restritos aos âmbitos geopolítico, político propriamente ditos, econômicos. Estudaremos um pouco sobre as ideias do capitalismo industrial, para então, construído esse modelo de sociedade industrial, importantíssimo para o estudo da sociologia, nós adentraremos a uma perspectiva crítica elaborada por Dahrendorf, esse teórico que nos anos 70 vai trazer uma abordagem um pouco contraposta a uma visão mais otimista com relação às transformações e ao desenvolvimento trazido pelas sociedades industriais. Então, na aula de hoje teremos que dar conta de passar tanto pelo aspecto conceitual e também pelo aspecto teórico de crítica a esse modelo. Bom, falar na Revolução Industrial é falar, como nós já dissemos, num conjunto de transformações estruturais. Quando a gente fala estrutural, meus queridos, nós estamos nos remetendo ao próprio alicerce da sociedade, né? Numa visão tanto quanto marxista, que vão ocorrer nas sociedades da época, né? Particularmente a partir do século XVIII e entrando até o século XX, em decorrência de todo o processo de mecanização da produção. Então, a partir de agora, a produção de bens ela passa a ser não mais baseada na mão de obra, né, ou na manufatura, como gostam de chamar alguns estudiosos. Para produzir quaisquer bem, a partir dos séculos XVIII, nós, em função de todo o avanço trazido nas áreas das ciências, das tecnologias, a máquina passa a fazer parte do processo produtivo. Então, este deixa de ser manufaturado e passa agora a ser maquinofaturado ou industrializado. Hoje, muito se questiona se a Revolução Industrial, ela de fato parou no século XX, ou, para aqueles que assim acreditam, viveríamos numa sociedade pós-industrial, ou, sob algumas leituras, ainda teríamos alguns aspectos que denotariam a permanência dessa sociedade industrial. Por isso que, nesse contexto histórico, aqui eu deixo em aberto se de fato ela permanece no século XXI ou se de fato ela já se esgotou em meados do século XX. Mas aqui na nossa aula de sociologia, cabe-nos refletir sobre as grandes transformações que as revoluções industriais vão implicar para as sociedades desse contexto histórico. Nós não mergulharemos muito nos aspectos históricos ou geográficos. Aqui o que nos interessa é entender realmente, precisamente, como a sociedade reagiu à causalidade da Revolução Industrial.
Nesse sentido, podemos apontar como uma das principais transformações a grande transferência que vai haver do capital comercial para agora as atividades industriais. Meus queridos, vamos lembrar que até meados do século XVIII, o capitalismo se caracterizava muito pela sua fase mercantilista, comercial. Naquele contexto, as transações econômicas, as trocas de mercadorias entre diferentes regiões do globo, elas eram exercidas em função do comércio. Então, todos os lucros e o capital obtido com essa atividade, a partir do século XVIII, passa a ser investido não mais para permanecer as trocas, mas agora para que a produção fosse permitida, fosse possibilitada dentro das grandes indústrias. Então seria necessário investir em pesquisa, seria necessário investir na aquisição de novas máquinas, seria necessário investir no aumento da produção, no pagamento de salários, por exemplo, e, obviamente, cada vez mais no investimento do próprio capital, né, para que cada vez mais a produção trouxesse o aumento dos lucros. E nesse contexto, vão se formar duas classes antagônicas para a época. De um lado, a burguesia, aqueles que se postam como os donos das grandes fábricas e, dentro da perspectiva marxista, se colocam como os donos dos meios de produção. E aqui vamos entender meios de produção como as próprias indústrias, as máquinas, as ferramentas necessárias para a produção de quaisquer bem, os recursos, enfim. Quem tinha o monopólio desses instrumentos era a burguesia. E, no aspecto oposto, tínhamos o proletariado, que na visão marxista se posta como os donos das forças de trabalho. É aqueles, então, que manipulam as máquinas, que instrumentalizam todos os recursos para que a matéria-prima pudesse, de fato, ser transformada num produto acabado. E é óbvio, e como nós vamos falar em alguns momentos da nossa aula, o conflito de interesses entre essas duas classes antagônicas, como você já está percebendo, meus queridos, e já conversamos muito sobre isso numa das aulas aqui do nosso curso de Sociologia sobre o materialismo histórico. Então, caso você não se lembre um pouco dessa reflexão, vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link dessa aula. O século XIX e o século XX vai ser marcado por um conflito muito grande entre os interesses da burguesia e do proletariado. Agora, falar nas transformações que as indústrias trazem para as sociedades da época é também nós lembrarmos no processo de urbanização. Porque, meus queridos, as indústrias, aos poucos, elas vão surgir e se consolidar no meio urbano. E desde então, as sociedades elas deixam de ser agrárias, a maior parte da população deixa de viver das condições do campo para buscar melhores condições, né, oportunidades de emprego no meio urbano. Então, as sociedades industriais são caracterizadas estritamente, dentre outros aspectos, mas principalmente, por assim dizer, pelo modo de vida urbano. Era a ideia do ser moderno, era a ideia da modernidade. E nesse contexto, nós vamos ver aos poucos, isso mais precisamente a partir da segunda metade do século XX, uma diminuição das taxas de natalidade, em função das descobertas científicas nas áreas da saúde, nas áreas da medicina, por exemplo, em função do próprio custo de vida que vai se elevar, em função da própria lógica da dinâmica urbana. Aos poucos, as famílias deixam de investir na proliferação, né, em ter muitos filhos, porque até nas sociedades agrárias, ter muitos filhos era sinônimo de mão de obra para trabalhar no campo, ajudar na lavoura, no cultivo, na colheita. A partir de agora, as mulheres cada vez mais buscam uma autonomia com relação ao seu próprio corpo, aos seus próprios interesses, as descobertas de anticoncepcionais, a mudança de perspectivas e de visões de mundo vão trazer realmente uma queda do crescimento vegetativo e aos poucos, cada vez mais, a natalidade vai decaindo. No primeiro momento, no continente europeu, nos Estados Unidos e no Japão, e recentemente nos contextos mais dos países emergentes, como o próprio caso do Brasil, por exemplo.
E é interessante que as sociedades industriais, elas representam uma grande quebra de um paradigma que permaneceu na história durante muito tempo, chamado de sistema de privilégios baseados numa sociedade estamental. Quando nós falamos aqui em sociedade estamental, meus queridos, vamos entender como uma sociedade piramidal em que os diferentes estratos das sociedades não podem, na verdade, serem alterados. Então, todos os status, por exemplo, todos os privilégios são distribuídos de forma desigual entre eles e não pode haver ou há uma mínima mobilidade entre esses diferentes estratos. É uma ordem muito rígida, muito fechada. A partir do advento das indústrias, com toda essa transformação da urbanização, as sociedades passam a ficar cada vez mais dinâmicas. Então, a possibilidade do enriquecimento através do trabalho, ele se amplia. E, nesse sentido, os privilégios não são mais distribuídos essencialmente em função do local de nascimento, ou por parte do sobrenome de uma família, ou por qualquer outra forma de tradição. A partir de agora, o critério econômico, a capacidade de produção ou de consumo, é que vai determinar o indivíduo, os seus privilégios. Então, a partir de agora, teoricamente, seria aberta a iguais oportunidades para que todos tivessem acesso à produção e ao consumo. Mas esse é um conceito que nós, daqui a alguns minutos, já iremos questionar quando falarmos da postura trazida pela teoria de Dahrendorf. Falar então na Revolução Industrial, é interessante que a literatura ela traz duas grandes fases para estudar os desdobramentos dessas transformações em meados do século XIX e do século XX. Muitos historiadores costumam dividir a Revolução Industrial até então entre duas grandes fases, a primeira e a segunda. Alguns pontuam também a terceira e a quarta fase da Revolução Industrial, mas em função da temática da nossa aula e em função de sermos práticos aqui na construção mapeada desse conhecimento do tópico de hoje, deixaremos os estudos das terceiras ou da possível quarta Revolução Industrial para uma outra aula. Falar da primeira fase da Revolução é lembrarmos de meados do século XVIII, particularmente a partir da metade do século, até meados de 1850, mais ou menos. Aqui estamos falando no momento em que as indústrias eram ainda muito rudimentares. A produção ela ainda era muito baseada em máquinas simples, muitas das vezes movidas a energia a partir da queima do carvão mineral. Então, meus queridos, podem anotar aí, era uma produção ainda muito lenta, era uma produção ainda que aos poucos caminhava para a sua efetividade e para a sua eficácia. Naquele contexto, quem de fato se destaca como pioneira nessa grande fase é a Inglaterra. E aqui convido vocês a discutir com os próprios professores de história quais teriam sido os fatores que levaram os ingleses a serem pioneiros da produção industrial, que aqui, em função da nossa aula de sociologia, não vai ser tão pertinente. Basta que entendamos que a Inglaterra se desponta como pioneira nesse processo, mas que a partir da segunda metade do século XVIII, a produção industrial passa a se difundir pelo continente europeu, chegando a países como a França, a Bélgica, a Rússia e a própria Prússia, que a partir de 1871 vai dar origem ao Estado alemão. Agora, a segunda fase, meus queridos, ela já vai ser um pouco mais avançada em termos de desenvolvimento tecnológico. Já estamos falando da partir da segunda metade do século XIX. Nesse contexto, todo o acúmulo de capital garantido na primeira fase vai ser revertido para o investimento em novas descobertas tecnológicas. E aqui nós já falamos na descoberta do aço, né, que é uma forma de metal, de uma mistura metálica, né, a partir do ferro e do carbono, que é muito mais resistente, né, inclusive a própria oxidação, isso vai garantir para as máquinas e para todos os recursos da época uma durabilidade muito maior. Nós já falamos em duas grandes fontes inovadoras de energia, como a energia elétrica e o próprio petróleo,
E aqui vai ser fundamental a descoberta dos próprios motores de combustão interna. Aqui, portanto, já nós temos os primeiros automóveis, nós temos já as novas locomotivas, e nesse sentido, as sociedades passam aos poucos a se interligar. As noções de fronteira passam aos poucos a ser, na verdade, dissolvidas em prol de uma interligação entre os processos produtivos. Já se cunhava na ótica de alguns historiadores, por exemplo, meus queridos, um processo do que nós contemporaneamente chamamos de globalização do capital. Olha só, nesse momento é interessante que a burguesia já afirmada em seu status quo, em seu poder econômico, inclusive político, vai despertar na face oposta do espectro social diversos movimentos proletários, particularmente os trade unions, por exemplo, os movimentos em prol da construção de partidos políticos proletários, por exemplo, ou até mesmo de revolta, né, contra as máquinas. Os movimentos proletários se opunham aos contextos péssimos de condições de trabalho, por exemplo, de má remuneração, de exclusão política, e marcaram um momento muito importante para a história, que vai culminar na criação das vertentes socialistas, como nós veremos algumas aulas adiante. E é interessante que o comércio internacional ele passa, já pincelado em alguns momentos anteriores, passa a se internacionalizar. Só para vocês terem uma noção, essa internacionalização, meus queridos, não era uma internacionalização horizontal. Pelo contrário, ela era vertical, porque quem mantinha o monopólio dessas transações industriais ao redor do globo eram os países europeus, principalmente. Por isso que nós dizemos que era um comércio internacional monopolizado. E aqui, só para que você tenha uma noção, eu trago alguns dados tirados de Russell, que ele nos mostra qual era a participação que as grandes potências tinham dentro do mercado internacional da época, né? Isso em meados dos anos de 1860. Para que vocês tenham uma noção, meus queridos, o Reino Unido, nessa época, contribuía com 25% do comércio internacional, a França 11%, a Alemanha 9%, os Estados Unidos 9% e os demais países europeus com 46%. Chegamos à conclusão, a partir desses dados simples, de que, portanto, o continente europeu, e particularmente a Europa Ocidental, era quem determinava todos os rumos da economia política internacional. Os Estados Unidos ainda eram um pouco inexpressíveis nesse contexto, enquanto não chegávamos, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a situação econômica vai se reverter. Mas, por hora, como coloco aqui para vocês, ainda o continente europeu era quem detinha o monopólio desse comércio, dessa expansão do capital, agora para o cenário internacional. Como nós já dissemos, a partir dessa fase, 1850 em diante, a urbanização passa a ser característica marcante do modo de vida europeu. E aqui que nós vamos ter a concentração cada vez maior das atividades econômicas, não só industrial, como de outras esferas, na zona urbana. E isso vai trazer como implicação o aumento do êxodo rural, que é a transferência maciça de populações do campo para a cidade, e também, quando essa população chega à cidade, muitos vão conseguir, obviamente, oportunidades de emprego dentro da estrutura industrial. Mas nós temos que reconhecer também a grande parcela de população que, em função da falta de conhecimento, em função da falta de estudos ou de preparação ou de oportunidades, também vai ficar excluída dessa empregabilidade. Se forma, portanto, uma grande massa de mão de obra reserva. E aqui vai ter o aumento das periferias, a proliferação inclusive da exclusão, da pobreza, que vai ser característica marcante do século XIX, dessa segunda fase da Revolução Industrial. Como eu coloco aqui, portanto, estamos falando do momento em que se consolida as disparidades sociais entre burguesia e proletariado. Agora, Alan, tá, nós entendemos um pouco como é que se caracteriza a Revolução Industrial, mas é importante também nós termos uma visão um pouco maior, não é? Muito bem, meu querido.
Agora nós vamos adentrar para o exame dos principais aspectos que fundamentam toda essa ordem construída pelas sociedades industriais, advinda do processo de industrialização. Nós falaremos, primeiramente, como isso chega à construção de uma nova ordem internacional e também como isso vai modificar as relações internacionais, quais as implicações para a esfera política da época e para a esfera econômica. Na ordem industrial, é interessante que a partir de agora criam-se três grandes polos de poder no mundo. Estamos falando de um ângulo norte-americano, isso já a partir da segunda metade do século XIX, principalmente em função da descoberta de grandes reservas de petróleo nesse local. Estamos falando, né, da tradição europeia que se permanece e a partir do pioneirismo inglês e da difusão aos países vizinhos. E olha que interessante, meus queridos, a Revolução Industrial vai cruzar o Atlântico e chegar, inclusive, né, ao país do sol nascente, ao Japão. Portanto, nós teremos a partir de então a configuração de uma ordem internacional que se baseia sobre esse tripé, né, esses três grandes ângulos que vão a partir de então monopolizar o comércio internacional, desenvolver todas as práticas imperialistas, como já falaremos daqui a pouco, e determinar as regras, as normas, as lógicas, as ideologias para suas diferentes zonas de influência do que seria, portanto, aceitável dentro do processo da industrialização. Olha que interessante, meus queridos. Dentro das relações internacionais, então, da época, a despeito de haver aquelas três grandes ângulos de influência, norte-americano, europeu e japonês, podemos dizer que, de modo geral, as relações internacionais elas se baseavam em dois grandes movimentos. Tínhamos, de um lado, os movimentos imperialistas desempenhados numa lógica vertical que consolidava a exploração e dominação capitalista dos centros, e aqui estou falando da Europa Ocidental, do Japão, dos Estados Unidos, sobre os países que se colocavam como parceiros, colônias, ou seja, locais em que eles desenvolviam sua dominação ou sua influência. E no outro espectro, nós tínhamos as expansões dos movimentos socialistas, as grandes reuniões das internacionais, por exemplo, a própria Revolução Russa de 1917, são movimentos antagônicos àquele processo de imperialismo que era desenvolvido pelos grandes centros capitalistas da época. Então, falar no contexto da ordem da Revolução Industrial é falar também no contexto que, apesar das influências dos três grandes ângulos de poder, os países se relacionavam entre si ou através de uma relação de dependência, de exploração e dominação, que se caracterizou com o nome de imperialismo, ou através de movimentos em prol de uma transformação ou de uma revolução da estrutura econômica capitalista, caracterizada aqui com o grande expoente da própria Revolução Russa de 1917. E é interessante que, nesse contexto, as sociedades industriais, quando nós olhamos e avaliamos o seu aspecto político, nós vamos perceber que, a partir de agora, o Estado se coloca como forma de organização social por excelência. Eu quero abrir um parêntese aqui, meus queridos, para que vocês não caiam no equívoco de entender que os estados surgem nesse momento do século XIX, do século XX. Na verdade, quando você pega lá seu material de história, você já deve ter notado que a partir da Renascença, ou até mesmo da Baixa Idade Média, para ser mais preciso, já surgia na Europa o que nós chamamos de Estado moderno, com o pioneirismo de Portugal, seguido pela Espanha, depois pela Inglaterra, pela própria França. No entanto, a partir do século XIX, é que essa forma de organização social chamada de Estado, ela vai se consolidar em termos nacionalistas. Então, no século XIX, é falar nos grandes movimentos que tentam criar uma identidade cultural, uma identidade histórica, uma identidade linguística para aquele povo que vivia sob a mesma base territorial. Então, não era assim um puro e simples Estado,
Era falar num Estado que, além do seu poder soberano, tinha também uma identidade cultural, uma identidade nacional. É aqui que nascia, portanto, os próprios hinos nacionais, a ideia de bandeiras, por exemplo, para representar o símbolo daquele povo, o símbolo daquela nação. Mas os estados do século XIX eram também estados liberais, estados comandados pela lógica da burguesia, como vai dizer Marx. Eram estados que prezavam, por exemplo, em alguns aspectos pela tripartição dos poderes, contra toda a lógica absolutista. Então, nos contextos em que ainda se preservaram monarquias, não eram mais monarquias absolutistas, mas monarquias parlamentaristas, monarquias constitucionalistas, em que o rei ele não tinha mais todo o poder soberano, mas a partir de agora ele tem que obedecer e respeitar o conselho dos cidadãos reunidos dentro do parlamento. Mas é óbvio que nós temos de reconhecer que esse parlamento, enquanto governo, é ele composto em sua maioria por representantes da burguesia industrial. Então, podemos dizer que o Estado liberal ele vai ser fundamental para conseguir políticas públicas que favorecessem o enriquecimento e a permanência da produção industrial. Sem contar, meus queridos, obviamente, da própria lógica de dominação da classe proletária e de impedimento dos movimentos trabalhistas que se proliferavam naquele contexto. É interessante, como eu já disse a vocês, o Estado dessa época, o Estado nacional, o Estado liberal, é aquele Estado que vai se construir sobre as bases constitucionais. A partir de agora existe um conjunto de regras, um conjunto de leis que vão disciplinar a estruturação do poder e a aquisição ou a aquisição, vamos dizer assim, as garantias e também dos direitos e também dos deveres comuns a todos os cidadãos que viviam dentro daquele território. No aspecto econômico, meus queridos, vamos entender que agora vai se consolidar o que nós chamamos de capitalismo industrial. Nós vamos, em algum momento aqui do nosso curso de Sociologia, debater sobre a evolução histórica e teórica do sistema capitalista. Então, por hora, eu não vou me ater a diferenciar as suas diferentes etapas evolutivas. Cabe por hora que você saiba que falar na Revolução Industrial e na sociedade que deriva desse processo é falar no momento em que o capitalismo assumiu a sua roupagem industrial, em que todo aquele capital acumulado com a atividade mercantil, com a atividade comercial dos séculos anteriores, passam a ser revertidos para o investimento e o financiamento da atividade industrial. Agora, você tem que, enquanto candidato, enquanto estudante crítico, saber quais as decorrências que essa formatação de capitalismo trouxe. E é interessante que você reconheça que nós estamos falando numa forma de capitalismo que cada vez mais ampliou a produção da época, de modo a produzir cada vez mais excedentes de mercadorias. A ideia de excedente, meus queridos, é simples. Vamos imaginar que estamos numa sociedade com determinado número de pessoas e nós temos toda a atividade industrial que fornece os bens a serem consumidos por esses membros da sociedade. Bom, conforme nós já dissemos, toda a lógica de produção ela vai receber investimentos para que pudesse dobrar, né, e multiplicar a sua produção e a sua produtividade. Vocês devem concordar comigo que a sociedade, dentro daquele conjunto numérico da sua formatação quantitativa, ela nem sempre vai dar conta de absorver ou de consumir aquela produtividade que não para de crescer. Por isso, as sociedades da época vão ser caracterizadas por um aumento de excedentes de mercadorias que vão cada vez mais ter de ser estocadas, e aqui que se cria dentro da lógica da administração as ideias de estoque, de almoxerifado, por exemplo, a produção de reservas, de excedentes. Cria-se, na verdade, toda uma nova forma de planejamento. Os burocratas, os industrialistas vão se pensar, bom, o que nós temos que fazer a partir de agora para não perder, né, para que esses produtos não pereçam, mas também para que nós não deixemos de ter lucro
com esse estoque? Então, meus queridos, muitos, por exemplo, vão passar a exportar essa produção, levá-la para outros contextos, muitas das vezes, né, forçando diferentes sociedades a engolir essa produção de excedentes, com acordos ou tratados, obviamente, que eram muito mais unilaterais do que bilaterais. E aos poucos, como o próprio Marx vai dizer dentro da sua literatura, o capitalismo ele vai criando as suas próprias bases para a destruição, porque na medida em que aumenta a produção e o excedente e não tem quem consuma no mesmo ritmo, o capitalismo ele já estava construindo a sua decadência, ele já estava criando o próprio germe da sua destruição, como ele vai nos dizer. Aqui também vai haver o excedente de capital. Quanto mais o burguês ele vai investir na construção de novas indústrias, na aquisição de novas máquinas, por exemplo, da criação de uma nova estratégia para a produção, isso vai trazer, obviamente, mais lucros, e mais lucros vai ser investido cada vez mais em mais lucros. Então, essa é a lógica do capital, né? O capital é aquilo que gera outra forma de capital. É a lógica de ser maximizado. E isso vai trazer o excedente de capital que muitas das vezes também vão ser remetidos para outras realidades geográficas da época. Vamos lembrar o próprio caso brasileiro, por exemplo, que no contexto do século XIX vai receber esse excedente de capital particularmente inglês, para construir as suas primeiras ferrovias. Então, existe muito capital acumulado dentro da Grã-Bretanha que precisa, né, ser investido em diferentes regiões do planeta. E, obviamente, quando se traz o capital para ser investido na construção das ferrovias em função da atividade de cafeicultura no Brasil, não era de forma neutra. Era com o intuito de que aquela ferrovia pudesse, dentro de um prazo calculado na época, trazer cada vez mais lucro àquele investidor estrangeiro. E é interessante que, para os europeus, cada vez mais, em virtude do próprio contexto geográfico, dos contextos dos recursos naturais da região, eles vão passar a sentir como a escassez de matérias-primas vai ser um fator determinante no seu processo produtivo. Em outras palavras, meus queridos, passe a reconhecer que a Europa não mais daria conta de suprir a produção com as suas matérias-primas ou com os seus recursos energéticos. Por isso que cada vez mais o imperialismo e o neocolonialismo, eles vão ser legitimados como formas de se buscar em outras regiões do planeta esses recursos naturais, tanto para abastecer a produção, quanto também para movimentar as máquinas do continente europeu. Essas são as consequências críticas que o capitalismo industrial trouxe para a época. Mas agora, é interessante que falar, portanto, nas sociedades industriais, meus caros, embora nós consigamos identificar todo esse panorama de transformações que são gerados na estrutura social, como, por exemplo, a diminuição da queda da natalidade, como, por exemplo, a própria transformação do capitalismo, como os movimentos proletários e os seus embates contra os interesses da burguesia, a própria ordem internacional que se coloca, todas essas transformações vão receber, a partir dos anos 70, dentro da literatura criada por Dahrendorf, uma interpretação bastante crítica. Dahrendorf, é interessante que em dos seus escritos sobre as sociedades industriais, que eu já vou colocar a referência aqui para vocês e também inserirei aqui nos anexos do nosso vídeo, como uma leitura complementar para os seus estudos, tá bom, meus queridos? Dahrendorf vai nos dizer que quando nós pensamos na sociologia, essa ciência, por assim dizer, do estudo da sociedade, ela é fruto das revoluções industriais. Ela surge como decorrência da sociedade industrial. Por quê? Porque, na verdade, buscava-se entre os grandes fundadores dessa área, que nós já estudamos em aulas passadas, valeria a pena você, caso esteja um pouco enferrujado, né, nos grandes pilares da sociologia, rever os clássicos fundadores. Segundo Dahrendorf, desde Marx, Durkheim, Weber e o próprio Comte, esses cientistas sociais queriam dar conta de explicar como
dentro de um Estado, se criava a ideia de que são todos iguais, né? Então a ideia da cidadania, do constitucionalismo, como nós já dissemos, do Estado liberal. Então nós tínhamos, de um lado, a proposta da igualdade cidadã, mas, de um outro lado, a existência das desigualdades em termos da estrutura econômica. Então, como é que se conciliava a partir de agora nas sociedades industriais, ao mesmo tempo, uma ideia de que somos todos iguais perante a lei, por isso vivemos num Estado, né, um Estado de direito, um Estado baseado, construído sob a égide de uma Constituição, mas que no aspecto microsocial preserva toda uma lógica de desigualdade entre as diferentes classes ou estruturas sociais, formando o que nós chamamos de estratificação social. Então, ao mesmo tempo, eu me sinto um cidadão, por exemplo, francês, e aí eu me coloco em pé de igualdade com os outros franceses, mas ao mesmo tempo eu também sinto uma condição de desigualdade com pessoas de diferentes classes sociais. Então, para Dahrendorf, a sociologia ela surge a partir da edificação dos seus próprios métodos científicos para dar conta de explicar essa ideia da igualdade e da desigualdade que conviviam dentro do mesmo contexto social. É interessante que, para Dahrendorf, falar nas sociedades industriais é falar num conceito que, na verdade, nos conota a ideia de que cada vez mais a estratificação social, ou seja, as diferentes estruturas dentro da nossa pirâmide social, cada vez mais passam a entrar num movimento de tentar reduzir as diferenças entre as camadas e particularmente entre quem está no topo e quem está na base dessa sociedade. Quando nós olhamos as sociedades, os modelos de sociedades anteriores, como as sociedades, por exemplo, agrárias, as sociedades de pastores, por exemplo, naqueles contextos existia um contraste muito gritante entre o topo da pirâmide social e a base da pirâmide social. Para Dahrendorf, a partir do processo produtivo industrial e da maior mobilidade que passa a existir entre as diferentes classes sociais, cria-se, na verdade, um processo de tentar arrefecer essas desigualdades. É isso que se coloca, isso que se postula como discurso para a época. Tá? E como vai se achatando essa pirâmide, na lógica de Dahrendorf, as populações passam cada vez mais a se concentrar nas faixas médias dessa estrutura social que nós contemporaneamente designamos como classes médias. Por isso, é interessante que, como essa camada média vai aos poucos vai se engordando, vai se expandindo, eu tenho que dar conta de produzir para abastecê-la, eu tenho que dar conta de criar instituições para mantê-la, e aqui, meus queridos, Dahrendorf vai nos dizer que se cria o que nós chamamos de sociedade de massa. A partir de então, o indivíduo ou até mesmo as próprias classes, elas passam a ser disseminadas ou elas passam a ser diluídas dentro de um contexto de maioria. Quando a gente fala em massa, a gente fala no sentido de que o indivíduo ele se perde dentro daquela multidão de pessoas. A partir de agora, ele passa a consumir o que todos consomem, ele passa a ir para os mesmos lugares, né, tirar férias em que todo mundo aprecia ou todo mundo gosta. Ele vai assistir aos mesmos programas, ele vai assistir aos mesmos filmes, vai ler aos mesmos livros, vai consumir, vai gostar, vai seguir tendências, a própria ideia de moda. Né? Não só a moda de vestuário, mas diferentes formas, a moda na gastronomia, nos filmes, enfim. Cria-se, na verdade, todo um mercado voltado para essa massa, para que ela pudesse, portanto, sentir parte de todo o processo capitalista, do processo produtivo. Então, para Dahrendorf, o indivíduo ele deixa de ser classificado, como nós já falamos em algum momento da nossa aula, segundo a sua origem familiar, ou segundo o seu status social, para ser
classificados segundo a sua capacidade de rendimento. E quando nós estamos falando em rendimento, significa quanto mais eu consumo, ou quanto mais eu produzo, mais eficiente, mais apreciado, mais aceito dentro da sociedade industrial eu vou ser. Essa é a ideia de rendimento, a capacidade de produzir ou de consumir. É assim que os indivíduos passam a ser valorizados ou desvalorizados dentro das sociedades industriais. Por isso, cria-se o discurso de que todos têm oportunidades, né? A própria lógica da meritocracia, de que todo enriquecimento ele provém da sua capacidade de produzir, de consumir, de se dedicar, de investir, de batalhar, de lutar. Dahrendorf, meus queridos, ele não está concordando com todas essas decorrências da Revolução Industrial. Na verdade, ele possui uma leitura muito crítica, porque para ele é interessante que a sociedade industrial, ela nada mais é do que um conceito criado pelos burocratas. E aqui vamos entender burocratas como os grandes donos das indústrias, como os grandes empresários, como os homens de Estado, por exemplo, e particularmente pelos sociólogos. O Dahrendorf ele é fantástico nesse sentido porque, enquanto sociólogo, ele está fazendo uma crítica aos próprios sociólogos. Ele está dizendo, ora, na verdade, no século XIX e a partir do século XX, cria-se o conceito de sociedade industrial nada mais como um discurso ideológico para legitimar aquela sociedade que tinha todas aquelas características não necessariamente benéficas para o indivíduo. Portanto, ele se transformou num conceito que legitimava aquela formatação social e que mantinha e que, na verdade, preservava o domínio dessa classe burocrata, dessa classe industrial sobre os demais setores da sociedade. É isso que ele está nos dizendo. E eu trago uma passagem muito interessante dessa obra dele, Sociologia e Sociedade Industrial, em que ele nos diz: os managers, né, vamos entender aqui como gerentes, os executivos, e os técnicos formam uma camada superior, uma classe dominante, a quem deve servir a ideologia harmônica da sociedade. Quando ele está falando em ideologia harmônica da sociedade, é aquele discurso de que se todos têm oportunidade, então todo mundo é igual a todo mundo dentro da lógica do mercado de trabalho, né? Cria-se, portanto, segundo Dahrendorf, essa ideologia de que a sociedade ela é harmônica, a sociedade ela oferece iguais oportunidades para todos. E ele completa, o nosso autor. Não é uma causalidade que seja exatamente a sociologia que procure, na verdade, esse reforço ideológico para a sociedade industrial. Então, percebam, meus queridos, a sociologia, ela surge como uma ciência que tenta reforçar esse conceito ideológico da sociedade industrial. Os burocratas, managers e técnicos constituem um grupo dominante invisível, que evita cuidadosamente aparecer como tal. Necessitam, por isso, de uma ideologia o mais neutra possível, cujo caráter de justificação não seja patente a uma simples verificação, uma ideologia com a auréola da ciência. Resumindo, meus queridos, nessas breves frases ele está nos dizendo que o conceito de sociologia, de sociedade industrial, ele é ratificado pela sociologia nascente daquele contexto sob uma lógica, um discurso de neutralidade científica, mas que na verdade ele está ratificando a própria estrutura de dominação e de perseverança da classe dominante, dos burocratas, sobre os demais setores da sociedade. Meus queridos, então, para sintetizarmos o que vimos na aula de hoje, você vai ter de se lembrar de que falar nas sociedades industriais é, portanto, um conceito, um modelo de sociedade criado a partir das revoluções industriais na Europa, desde meados do século XIX até meados do século XX, que vai trazer transformações fundamentais na estrutura social da época, a exemplo do aumento da produtividade, da redução da própria natalidade, da instalação e da consolidação do modo de vida urbano, por assim dizer, dos movimentos proletários, do aumento da desigualdade,
e que em seus aspectos fundamentais, por exemplo, no contexto internacional, vai se consolidar a própria ordem baseada em três grandes ângulos de poder, como o norte-americano, o europeu e o japonês. Nas relações internacionais teremos dois grandes movimentos, como o imperialismo, que ratificava o poderio do capitalismo industrial de dominação, e do outro lado os movimentos revolucionários de cunho socialista, ao grande exemplo da Revolução de 17 na Rússia. Em seus aspectos políticos, as sociedades industriais se caracterizam pela consolidação do Estado como forma de organização por excelência. E esse Estado, em seu aspecto constitucional, liberal e nacionalista, na verdade, como Marx vai dizer, é o próprio reduto da burguesia. É ele quem estava ali para servir os interesses dessa classe e evitar quaisquer ameaças ao seu poderio. O capitalismo industrial, portanto, se consolida a partir de agora. O capitalismo industrial vai ter de dar conta de permanecer ofertando lucros e investimentos para a classe burguesa, mesmo diante de desafios como o excedente de produção e como, por exemplo, a escassez de matérias-primas. E é interessante que Dahrendorf vai nos dizer em sua visão teórica que as sociedades industriais elas surgem como conceito que tenta dar conta de explicar a coexistência entre identidade e diversidade, principalmente econômica e exclusão, e que por isso, enquanto herança da sociologia nascente, ele surge como abordagem que ratifica a própria ideologia dos burocratas ou dos industrialistas e do seu poder perante aos demais estratos da sociedade. Meus queridos, é isso que vocês têm de modo geral saber pontuar nas suas provas sobre o tema de sociedades industriais e saber, a partir de aqui, fazer várias reflexões sobre diferentes decorrências, inclusive para a nossa contemporaneidade, que todas as transformações das revoluções industriais implicaram para o nosso modo de vida atual. Espero, portanto, que a partir de então vocês façam, sonhem, vão alto, façam todas as possíveis relacionamentos e reflexões a partir do que debatemos na nossa aula. Desejo a cada um de vocês muita força, muita paciência também com os estudos e que vocês nunca se esqueçam de que eu confio em vocês, eu estou com vocês e juntos nós iremos ao infinito e muito além do nosso vestibular. Tá joia, meus guerreiros? Um forte abraço e até nos vemos na próxima.